Cotas do Sisu, entenda de uma vez por todas as cotas e tudo sobre as cotas do Sisu. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Antes de falar sobre o Sisu, eu gostaria de ajudar você com a sua aprovação na faculdade. Sabia que matemática é fundamental para você ser aprovado na faculdade? Tem muitas pessoas que conseguem aprovação por ter um bom desempenho em matemática. E para isso não é muito difícil, basta você entender a prova de matemática, basta você saber quando você precisa fazer uma conta e quando você não precisa fazer uma conta. Então, se você ficou interessado, eu lancei um e-book com todas essas dicas e com todas essas estratégias para você. Na descrição está o link para você adquirir, tá com preço super acessível, muito bom para você e com certeza vai te ajudar muito a ficar mais perto da aprovação. Então, gurizada, as inscrições do Sisu estão chegando, vão acontecer, no caso, nessa segunda edição de 2021, vão acontecer entre os dias 3 a 6 de agosto de 2021. E em meio a isso, muitas pessoas estão com muitas dúvidas em relação às cotas. Não sabem qual cota escolher, não sabem como funcionam as cotas e o que você precisa comprovar quando você se candidatar em uma cota. Por isso, devido a isso, eu estou fazendo esse vídeo explicando todos os detalhes para você. Então, bora lá, bora entender quais são as cotas do Sisu. Então vamos lá, vamos conhecer as opções de concorrência do Sisu, que no modo geral são a descrição das nossas cotas. Então lá no Sisu você vai encontrar AC ou A0, tá? Algumas universidades utilizam A0, mas geralmente é utilizado AC. O que seria isso? O AC basicamente é a ampla concorrência, então qualquer pessoa pode concorrer na ampla concorrência, mesmo que uma pessoa tenha direito a cotas, ela pode estar concorrendo na ampla concorrência. Então, se você tem direito à cota e quiser concorrer na ampla concorrência, você pode. Mas quem não tem direito à cota, concorre na ampla concorrência. Daí a nossa primeira cota é a cota L1, que são basicamente os candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Se você não sabe calcular sua renda per capita, na descrição eu vou deixar um vídeo explicando como calcular a renda per capita. Mas de um modo geral é a soma de todas as rendas brutas das pessoas da sua casa e divide pelo número de pessoas. Então, para a cota L1, você tem que ter cursado todo o seu ensino médio em escola pública, tá? Não em rede privada com bolsa, somente escola pública, e a sua renda per capita tem que ser inferior a um salário mínimo e meio. Já a cota L2 são candidatos que cursaram todo o ensino médio nas escolas públicas, também tem uma renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e são autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Vale destacar que nas universidades públicas, geralmente é passado por uma banca avaliadora. Então, se você se autodeclara preto, pardo ou indígena, geralmente você vai ter que passar por uma banca para ser avaliado isso. Então, essa é a nossa cota L2. Pessoas de todo o ensino médio na escola pública têm uma renda inferior ao salário mínimo e meio e são autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Nossa cota L5 são candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública, independente de renda. Então, mesmo assim, uma pessoa que tem uma renda alta e ela cursou todo o ensino médio na rede pública, ela pode estar utilizando dessa cota. O que acontece? Muitas pessoas burlam isso e fazem o seguinte: elas fazem o ensino médio na escola pública, mas no contraturno fazem aqueles cursinhos caríssimos. Então o que acontece? O que muitas universidades estão começando a fazer? Muitas universidades estão começando a solicitar, além do ensino médio completo na rede pública, também estão solicitando o ensino fundamental. Então você tem que analisar isso quanto à sua universidade, porque algumas estão alterando essa cota L5. Mas basicamente, pro Sisu, são candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública e independente de renda. Já a cota L6 são candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e independente de renda, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Então também são os candidatos da escola pública que, independente de renda, se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Esses candidatos, eles também
devem passar pela banca avaliadora, dependendo da universidade. E, geralmente as universidades têm essa banca de avaliação. Então, se você for se candidatar, é importante que você já saiba disso. Já a cota L9. A cota L9 é para candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior ao salário mínimo e meio e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então, os candidatos com deficiência, geralmente eles têm que comprovar a deficiência através de um laudo médico. Tanto faz se é uma deficiência física ou algum outro tipo de deficiência, você deve comprovar através de um laudo médico. E nesse caso, como é também a cota de renda, você tem que comprovar a sua renda, que é inferior ao salário mínimo e meio per capita, renda bruta, e também deve comprovar que estudou todo o ensino médio na escola pública. Geralmente essa comprovação ela é feita com histórico escolar, juntamente do seu certificado da conclusão do ensino médio. Já a cota L10 também são candidatos com deficiência, nesse caso, autodeclarado pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda bruta per capita igual ou inferior ao salário mínimo e meio, salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então aqui, nessa cota, você tem que comprovar que estudou todo o ensino médio na escola pública, tem que comprovar a deficiência através de um laudo médico e provavelmente também vai passar pela banca avaliadora. Essa banca depende da universidade, como eu já destaquei anteriormente. E também tem que comprovar a renda. Então aqui você tem que comprovar 4 coisas: escola pública, deficiência, a ação afirmativa, no caso a autodeclaração, preto, pardo ou indígena, e também tem que comprovar a renda. Então a cota de 10 você tem que comprovar 4 coisas. Temos a cota de 13, que é candidatos com deficiência que, independente de renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então aqui você tem que comprovar 2 coisas, a deficiência e a escola pública. Quando ele fala que é independente de renda, você não precisa comprovar a renda, tá? Então nas cotas anteriores também, onde a gente tinha independente de renda, quem é cota independente de renda não precisa comprovar a renda, somente escola pública e outro critério no caso, quando tiver. E por fim, a cota L14, que são os candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que independente de renda tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas. Então aqui você vai ter que comprovar a deficiência, vai ter que passar pela banca e você também vai ter que comprovar a escola pública. Então basicamente essas são as cotas do SISU. Vale destacar mais uma vez, quando é independente de renda, não precisa comprovar a renda. Quando é de uma renda inferior ao salário mínimo e meio per capita, você tem que comprovar a renda de todas as pessoas da sua casa para que a sua renda per capita seja inferior ao salário mínimo e meio. Na descrição eu vou ensinar como calcular a renda per capita, tá? Vou deixar um vídeo ensinando a respeito disso. Sobre os documentos para comprovar a renda, depende da universidade, mas geralmente aquele extrato do meu CAD único é um documento utilizado, além obviamente de outros documentos de comprovação de renda. A banca avaliadora, nesses tempos de pandemia, algumas universidades estão fazendo de forma online, já outras estão fazendo de forma presencial. Por isso que você precisa consultar o edital da sua universidade para ver qual que é a forma que a banca avaliadora está sendo feita. No caso, para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. E a respeito da deficiência, você vai ter que anexar junto à sua documentação o laudo médico comprovando a sua deficiência. Então, viu como é tranquilo? É totalmente simples, basicamente essas são as cotas. Vale destacar também que algumas universidades incluem algumas outras cotas, algumas universidades alteram algumas coisas nessas cotas e por isso é importante que você acesse o termo de adesão à sua universidade, ao SISU, e os critérios, o edital da sua universidade, porque assim você vai estar ciente quantas alterações que a sua universidade fizer, tá? Não é exatamente igual para todas as universidades, mas esse é o padrão que a maioria das universidades adota, porque é o padrão do SISU. Só que a universidade pode fazer algumas alterações pontuais. Por isso é importante que você acesse o edital para saber quais são de fato as alterações que a sua universidade fez, se ela fez alguma alteração. Se você quer saber mais coisas sobre o SISU, como calcular renda per capita e tudo mais, na descrição eu vou deixar alguns vídeos para você entender mais coisas sobre o SISU. E se você também quer saber mais coisas, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Todos os dias a gente tem vídeos novos trazendo informações para vocês e também trazendo aulas. Então por isso, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Não se esqueça também de deixar aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube e apareça para mais pessoas. E obviamente siga nossa página lá no Instagram, o @ensino de potência. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.